Portugal colocou à venda antigas estações de trens, prédios e terrenos considerados estratégicos pela localização. O objetivo é ajudar o país a superar a crise. Esta é uma das paisagens que o comprador vai ter em Portugal: o Rio Douro e a cidade do Porto. Pelo menos 2 terrenos estão à venda na região turística do Gaia, conhecida pela produção de vinho. Esta casa fica um pouco mais afastada do centro urbano, mas também com vista privilegiada do Rio Douro. A lista tem edifícios em pontos estratégicos, perto de praias e dezenas de estações ferroviárias abandonadas em várias regiões do país. Até um prédio na famosa Calçada da Glória, uma rua de Lisboa por onde passam os bondinhos amarelos. O governo disponibilizou fotos de mais de 30 prédios e mapas de localização para atrair compradores. Qualquer pessoa ou organização pode se habilitar para fechar o negócio, mas terá que manter a estrutura original dos imóveis. E tem que transformar o local em hotéis, albergues, restaurantes ou escritórios. Os valores ainda não foram divulgados. Portugal é um dos 4 países que pediram socorro financeiro ao FMI, ao Banco Central Europeu e à União Europeia para enfrentar a crise econômica do bloco. Recebeu 78 milhões de euros e teve que assumir uma série de medidas de austeridade impopulares, como corte de gastos, de benefícios, de empregos e aumento de impostos. O país vem se recuperando da crise, mas ainda enfrenta turbulências. Tem a 3ª maior dívida pública do bloco em relação ao PIB, cerca de 130%. Saldiva, tem um economista português que ele disse a seguinte frase: Portugal está passando por esse problema de crise porque adotou durante toda a vida de cigarra e não a vida de formiga. Isso tem sentido? Eu acho que não ao longo de toda a vida. Quando a dona Filipa de Lancaster resolve achar um nicho de competitividade e monta uma escola naval de Sagres, Portugal teve um nível de uma vida de formiga muito grande. O que foi que a prosperidade de todos os países coloniais, que foram muito ricos e viviam das colônias, adotaram a vida de cigarra depois que alguns foram as formigas que conquistaram impérios. E o euro ajudou a consolidar a segunda período de formiga que Portugal teve. Aliás, esse foi o problema da Europa como um todo, não é só Portugal. Muitos países europeus se acostumaram com um conjunto de benesses que era absolutamente artificial. Mas que Portugal teve um período, e olha, é de se tirar, como avanço tecnológico e como ideia, como conceito de nação, foi feito por um grupo operoso, abnegado e extremamente empreendedor. Cortella, tem um problema aí que Portugal entrou no euro e nesse momento ele pagou caro para estar presente. Repousou um pouco em relação ao uso de uma moeda mais estável, mais ampliada, quase continental. Quer dizer, a nação portuguesa ela é exemplar na história, né, da modernidade, da contemporaneidade, mas ela é um exemplo também de um risco. Toda a expansão portuguesa do século XVI, XVII, XVIII foi feita com capital não próprio, com empréstimo do capital ou britânico ou do capital daquilo que chamaria de Holanda, né, dos Países Baixos. E claro que na hora de acertar a fatura, né, fica sem mesmo. Ademais, Portugal foi vitimada no século XX por uma ditadura que desmontou imensamente sua capacidade. E não dá para um país que hoje, por exemplo, tem menos habitantes do que a cidade de São Paulo, o país inteiro tem menos habitantes do que a cidade de São Paulo, que ele consiga se colocar naquilo que foi a aventura colonial, de propriedade de países como Angola, Moçambique, o custo de manutenção daqueles exércitos. Quando Portugal entra no século XXI, está o país já depreciado, né, em relação a isso. Acho que o governo português é até uma certa nostalgia, né, olhar a venda de estações de trem, né, em função do que na nossa memória é Portugal, mas é compreensível. Mas, de fato, descansou um pouco no euro. O próximo passo é acontecer em Portugal o que está acontecendo na Grécia. Isto é uma reação a esse tipo de cerceamento. Mas a iniciativa é positiva, né? Porque você vai um prédio ou um edifício claro, que te dá um custo e você vai gerar emprego, vai gerar negócios. Não tenho dúvida, a medida do governo é positiva. O que é lamentável é que o país tenha chegado a essa condição. Aliás, um país que durante muito tempo, e agora também, tem várias empresas pelo mundo afora, algumas com presença no Brasil, mas que acabaram sendo apenas uma derivação, né, de parte do capital internacional e perderam a identidade lusitana. O Demival Silva escreve uma frase aqui
que eu queria que os senhores analisassem. Portugal não só descobriu o Brasil, mas construiu o Brasil. Eu acho que a ideia de que construiu, ela fica um pouco fragilizada quando a gente imagina que nos primeiros 3 séculos da nossa colonização não havia quase população de fato de origem portuguesa e europeia. O que havia era uma população africana trazida à força para cá e colocou o braço para construir. Né? Desse ponto de vista, esse tipo de contribuição existiu, mas a partir especialmente da chegada, né, da família real em 1808, perdeu o fôlego. A frase é bonita, ela é poética, né, mas ela tem pouco alcance, né, na construção mesmo do cotidiano. Eu acho que tem várias construções, aliás, tem vários Brasis que foram construídos por etnias diferentes. Nós tivemos um Brasil construído por índios e bandeirantes. Nós tivemos um país construído por negros que ergueram o império de cana e cultivo. E tivemos um país que foi, quando vem a corte, cria-se um Brasil mais moderno, mas há de se criar que o fluxo migratório do século XIX e século XX construíram um Brasil diferente, inclusive onde as relações de trabalho foram diferentes. Então, o Brasil foi construído por várias mãos e por isso que ele é um país tão multifacetado, né? E é um país onde você pode ser esfaqueado porque você é rico, mas não porque você tem uma cor diferente, uma coisa desse tipo.